Uma boa tarde, hoje é o dia 6 de agosto de 2012. Está no ar a TV Câmara, a imagem da cidadania. E daqui a pouco começa a transmissão da 42ª reunião ordinária de 2012. Na pauta da ordem do dia, há um projeto apto para apreciação e votação dos senhores vereadores. Para o uso da tribuna livre, está inscrito o cidadão Jairo Gomes. Ele que vai falar sobre planejamento urbano e cidade tecnológica. Começa agora a 42ª reunião ordinária de 2012, da 22ª legislatura. TV Câmara, a imagem da cidadania. Solicito a presença do vereador Geraldinho da Saúde como secretário ad hoc da 42ª reunião. Às 14h04, hoje, dia 7 de junho de 2012, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 42ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 22ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Roberto Pedro Bento a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e da nossa querida vereadora, doutora Heloísa Serri, fazer a leitura de artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O verdadeiro culto espiritual. Falou o Senhor Deus e convocou toda a terra, desde o levante até o poente. Do alto de Sião, ideal de beleza, Deus refugiu. Nosso Deus vem vindo e não se calará. Um fogo abrasador o precede. Ao seu redor, furiosa tempestade. Do alto ele convoca os céus e a terra para julgar seu povo. Reúne os meus fiéis, que selharão comigo aliança pelo sacrifício, e os céus proclamam sua justiça, porque é o próprio Deus quem vai julgar. Escutai, ó meu povo, que eu vou falar. Israel, vou testemunhar contra ti. Deus, o teu Deus sou eu. Não te repreendas pelos teus sacrifícios, pois teus holocaustos estão sempre diante de mim. Não preciso do novilho do teu estábulo, nem dos cabritos de teus apriscos, pois minhas são todas as feras das matas. Há milhares de animais nos meus montes. Conheço todos os pássaros do céu e tudo o que se move nos campos. Se tivesse fome, não precisava dizer-te, porque minha é a terra e tudo o que ela contém. Porventura preciso comer carne de touros ou beber sangue de cabrito? Palavra do Senhor. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e sem distinção. Têm direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Agradeço os vereadores Roberto Bento e doutora Heloísa Serri. Em discussão e votação a ata da reunião anterior. Não havendo manifestação, fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o secretário ad hoc Geraldinho da Saúde do PR a leitura das correspondências e comunicações. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao amigo vereador Edson Souza. Senhor presidente, pedido constitucional no expediente, o requerimento 118, 117 e 112. Expediente prosseguindo,
secretário ad-hoc Geraldinho da Saúde, a leitura das correspondências e comunicações. Senhor presidente, consta a ficha de inscrição para a tribuna livre, o senhor Jairo Gomes, que vai tratar do tema Planejamento Urbano, Cidade Tecnológica. Expediente do Legislativo, Projeto de Lei CM 047/2012, dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Ciclo de Oração das Igrejas Assembleias de Deus. Autor, vereador Pastor Paulo César. Para votação, maioria simples. Do Executivo, Projeto de Lei EM 048/2012, dispõe sobre a reversão do imóvel que menciona, doado para a empresa Muralha, Indústria e Comércio de Artefatos e Cimento Limitada, através da Lei número 6.888, de 27 de novembro de 2008, 3 de 8 de 2012, Autoria Executivo Municipal, para votação, maioria simples. Projeto de Lei EM 049/2012, dispõe sobre a reversão dos imóveis que menciona, doado para a empresa Fox Arts Fotográficos Limitada, através da Lei 7.253, 28 de outubro de 2010, de 3 de 8 de 2012, Autoria Executivo Municipal, para votação, maioria simples. Os vereadores, de 1º de agosto de 2012, os vereadores que o presidente subscreve os termos sedimentais, solicitam, depois de ouvido plenário, que sejam retirados em definitivo o projeto de resolução CM 010/2012, projeto de lei CM 044/2012. Os vereadores que subscrevem os termos sedimentais solicitam, de ouvido plenário, que sejam retirados os definitivos do projeto de lei CM 010/2012. Mensagem modificativa ao projeto de lei EM 015/2012. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal apresenta a Vossa Excelência o pedido de modificação à redação original do projeto de lei EM número 015/2012, que atribui zoneamento para o parcelamento denominado Chacras Beira Rio, conforme abaixo selecionado. Certa atenção, atenção, antecipamos o agradecimento atenciosamente, prefeito Vladimir Faria Azevedo. Indicações. Passo a seguir. Proposição do senhor presidente, requerimento, vereador autor Edson Souza, requerimento CM 118/2012, solicitação convênios assinados com CDL, Polícias Militares e Polícia Civil. Também proposição, requerimento, vereador Edson Souza, requerimento 117/2012, solicitação de relação quantitativa de servidores da Prefeitura. Vereador Edson Souza. Proposição, requerimento número CM 112/2012, vereador Edson Souza, solicitando relação de gastos e descrição de obras da Rua Pitangui. Indicação 200/2012, moção congratulatória número 77/2012, do vereador Pastor Paulo César. Indicações 188, 192, 196/2012, do vereador Roberto Bento. Agradeço o vereador Geraldinho da Saúde. Agradeço a leitura como secretário ad-hoc. Passaremos em seguida à apresentação de relatórios de comissão. Não havendo manifestação, passaremos então à tribuna livre. Informar ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre, e que terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. O tribuno dessa tarde é o nosso amigo Jairo Gomes, que vai discorrer sobre o tema Planejamento Urbano, Cidade Tecnológica. Seja bem-vindo, Jairo. Boa tarde, senhores. Boa tarde, presidente Fernando Saleme, plateia e as pessoas que de casa assistem a essa reunião. Quem não conhece a história O Flautista de Hamelin? Conto que relata o sequestro de 130 crianças encantadas com o som de uma flauta produzido por um caçador de ratos, enganado depois de prestar serviço à população do condado de Hamelin, Alemanha. Ao que parece, o flautista de Hamelin passou por Divinópolis, mas não prestou serviço à população, não foi enganado, não encantou nossas crianças e tampouco acabou com ratos. Mas o som da flauta hipnotizou as autoridades públicas e a mídia local ao avivar a cidade tecnológica.
Quase todos renderam a melodia que descreve um paraíso de prosperidade na zona rural e não mediram os precedentes que podem bagunçar com o nosso zoneamento urbano em prol do empreendimento. Para cederem ao flautista a toques de caixa, tentaram liberar o empreendimento barrado pela falta de revisão do plano diretor. O Parque Tecnológico poderia ser um centro de tecnologia avançada sem a necessidade de residências e se instalar no perímetro urbano, não fosse o fato de um dos empreendedores ser o dono da fazenda do Choro. O principal objetivo do empreendedor é a venda da propriedade parcelada em lotes, que foi tentado sem sucesso no ano de 2010. Apenas a divulgação da cidade tecnológica supervalorizou a região e contaminou proprietários rurais vizinhos ao empreendimento. Ninguém analisou pontos falhos do decreto municipal 10.345, ignorar a opinião dos técnicos da prefeitura, contrários não ao projeto, mas ao local onde será concebido. Na apresentação do projeto, mencionaram áreas para as empresas, condomínio de inovação, residências, mas não mencionaram a existência de uma gleba para o programa Minha Casa Minha Vida, que poderia desvalorizar o projeto. Também foram apresentados exemplos de parques tecnológicos na Europa, Estados Unidos, Taiwan, mas todos na zona urbana. Não importa se as comunidades rurais se transformam em áreas de expansão urbana, quando fábulas de investimentos seduziram nossas autoridades que não atentaram para as garantias jurídicas ou para o insucesso do empreendimento depois de liberado. A revisão do plano diretor, solicitada pelos ambientalistas por quase 8 anos, e a lei municipal a ser criada, podem transformar a Fazenda do Choro num setor de interesse especial de desenvolvimento econômico e sustentável, entre aspas, de onde surgirá a zona urbana especial para a construção da cidade tecnológica. Não podemos impedir a expansão urbana de Divinópolis, mas a cidade, desde que o processo se dê de uma forma planejada, tendo como evitar o conflito urbano, quando outros proprietários de terrenos rurais, vizinhos ou não ao empreendimento, também desejarem exercer o direito de solicitar pedido de diretrizes para parcelamento do solo. Como impedir o surgimento de outros empreendimentos em outras comunidades rurais, em locais cada vez mais distantes da área urbana, se a porta for aberta? Segundo a administração pública, um plano de gestão urbana seria criado, mas até o momento nada nesse sentido foi apresentado. Quais as garantias do sucesso do empreendimento? Onde e quantos são os contratos firmados com as empresas de ponta? O que garante que a cidade tecnológica não se transforme numa imensa área residencial? E como garantir as empresas em Divinópolis, se acaso vierem? Quais os fundamentos jurídicos, legais e constitucionais que obrigam empreendedores a cumprir promessas de trazer empresas, oferecer 30 mil postos de trabalho com salário de R$4.000? Isso não existe na Constituição brasileira. Com a área descaracterizada, todas as unidades de lotes vendidas, os compradores com direito à propriedade, quais as penalidades contratuais na hipótese da cidade tecnológica não cumprir o prometido? A cidade tecnológica será autossustentável? Terá sistema administrativo próprio ou independente de Divinópolis como subprefeitura? O empreendimento será munido de edificações inteligentes que se interagem, terá captação de energia solar, aproveitamento de água, da chuva, coleta e destinação correta do lixo, captação, tratamento e destinação adequada do esgoto? Como ficará a relação cidade tecnológica com a Copasa em relação à distância do centro urbano? Qual a arquitetura a ser implantada no empreendimento? Como será o sistema de segurança pública e demais serviços urbanos, como o rápido acesso do Corpo de Bombeiros ao local? É correto liberar trâmites, descaracterizar a área, permitir alteração do zoneamento urbano, venda dos lotes, para depois virem os contratos com as empresas de ponta? Que eu esteja enganado, que a cidade tecnológica não vire como conto do centenário, que o flautista de Hamelin não faça como a Proema, parta com dinheiro, deixando nossas autoridades, com cara de bobo da corte, uma enorme área residencial e graves problemas na expansão urbana para outros prefeitos. O Executivo não enxergava a revisão do plano diretor interessante, caso contrário, já teria acontecido, mas barraria erros grosseiros cometidos no programa Minha Casa Minha Vida e impediria construções de casas como ocorreu no bairro Copacabana. Agora, a revisão é a realidade, mas não apenas pela real necessidade,
mas porque a proposta da cidade tecnológica incentivou o processo. Não podemos admitir que o plano diretor sofra pressão, seja usado como instrumento para atender empresários e, por tabela, liberar condomínios residenciais em outras comunidades rurais. Caso contrário, o que funciona como lei complementar pode se transformar num instrumento regularizador do que antes não era permitido, facilitar parcelamento de solo, instalação de empreendimentos com o risco de promover a drástica redução da zona rural. Divinópolis precisa ser repensada, afinal, até agora, quem direciona e dita os rumos da expansão urbana dessa cidade é o setor imobiliário. Quando as cidades se expandem, assim como a atividade produtiva, nos seus vários segmentos, a prioridade é a ocupação de espaço e o crescimento a qualquer custo. A produtividade sempre em número crescente, com incentivo ao consumo acelerado, porque o mercado tem fome de lucro e o dinheiro, muitas das vezes, sobrepõe os princípios morais e éticos. Para tudo prevalece o desejo do homem, principalmente o interesse financeiro. No planeta há espaço para todas as atividades humanas, mesmo que em detrimento do meio ambiente. Dessa maneira, áreas verdes são dizimadas, ecossistemas destruídos, para que as cidades e o desenvolvimento permaneçam numa crescente sem limites, ausente de planejamento, numa ordem inadequada. As cidades tendem a se fundirem uma com as outras, e milhares de espécies são expulsas do ambiente silvestre à medida que a humanidade avança sobre o planeta, e pouco importa o futuro daqueles que aqui estavam bem antes do homem. A ordem do desenvolvimento não é saudável, sequer planejada. Não procura diminuir as desigualdades e proporciona o bem-estar social para aqueles que podem pagar. Visa demasiadamente o lucro com irrisória aplicação nas questões sociais e ambientais. No entanto, o desenvolvimento que aí está permite a expansão produtiva, a geração de emprego, renda, moradias, assim como a ampliação e ocupação desordenada dos espaços urbanos, que deveria ser ordeira e sustentável. Nosso processo de desenvolvimento não tem limites, segue sem definição de quando e como quer chegar. Um modelo rolo compressor, concentrador de renda, que atende interesses setoriais. Mais 2 minutos. Senhor Jairo, fica autorizado com a aquiescência do plenário, mais 2 minutos. Com fomento ao consumismo, a competição desumana que atende uma sociedade cada vez mais desorganizada, egoísta, cuja maioria almeja uma situação incompatível com a própria realidade. Senhores, o que eu penso para Divinópolis é um desenvolvimento sustentável, mas até o momento eu vi que essa cidade nunca foi planejada. A cidade cresceu no modelo salto à distância e do acaso. A cidade não foi planejada para seguir sustentavelmente. As administrações públicas visam atender loteadores e, com isso, surgem empreendimentos imobiliários a quilômetros de distância de Divinópolis. Quem vê, por exemplo, na administração passada, um gestor público permitiu 150 loteamentos. Foi um erro grosseiro e grave no sistema de expansão urbana. Mas, no entanto, os seus sucessores, ao invés de corrigir o erro, apenas permitiu a ocupação de áreas licenciadas de forma irresponsável, negligente. O modelo de salto em distância, adotado por Divinópolis e do acaso, é um modelo inconsequente, negligente e muito irresponsável no que diz respeito a uma cidade crescer de forma ordeira e sustentável. Ele visa atender a política partidária e muitas das vezes conjuntos habitacionais estão sendo usados para obtenção de voto numa futura eleição. Eu não quero que Divinópolis pare de crescer e volte à condição de colônia. Eu quero que Divinópolis cresça de forma sustentável, que as gerações futuras olhem para a cidade como ela é, a princesa do Oeste e o polo do desenvolvimento do Centro-Oeste. Agora, os empreendedores vêm aqui, fazem promessa e coisas absurdas estão acontecendo para que o empreendedor tenha sucesso no seu intento. Eu agradeço a palavra. Nós cumprimentamos o tribuno Jairo Gomes, que discorre sobre um assunto tão importante, também assunto em que há outras opiniões e certamente haverá o fórum específico para que esse assunto seja debatido
e todos possam participar de forma muito madura. Passaremos então ao pronunciamento dos senhores vereadores. O primeiro vereador inscrito é o vereador de 5 mandatos, vereador Roberto Bento. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, liderança comunitária, nossos funcionários, telespectadores da internet, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui, em primeiro lugar, fazer um cumprimento especial ao Jário Gomes, o trabalho que ele faz por Divinópolis. Ambientalista, ecologista, que vem sempre defendendo o desenvolvimento urbano, o planejamento sustentável do nosso município. E o que nós temos de desenvolvimento, de planejamento urbano, meu caro Jário? Hoje estava lá no bairro Belo Vale, ao lado de um córrego, que loteou o córrego, abriu uma avenida no córrego, sem canalização, sem tratamento de esgoto, é uma avenida, e casa em frente ao córrego, recebendo aquele mau cheiro, as pessoas doentes reclamando, e essas pessoas reclamam há 30 anos. E aí, andando pelos bairros do nosso município, você vê como tão carente de infraestrutura. As pessoas, Jário, reivindicam uma limpeza urbana, que retira os montes de entulho, coloca uma luminária, coloca um poste, coloca um bueiro, que a água está entrando na sua casa, faz a rede de esgoto que está correndo a céu aberto. Então, que planejamento sustentável que tem Divinópolis? Os nossos bairros estão clamando por uma limpeza pública. Os nossos bairros, loteamentos, cheios de mato, criando animais peçonhentos, trazendo várias doenças. As pessoas reivindicam um calçamento, meu caro Paduano, um calçamento, um convênio com a prefeitura, o povo quer pagar, a prefeitura doar apenas material, e nem isso consegue. Nem o povo pagando, a administração não dá conta de fazer o calçamento. Então, realmente, é uma vergonha. É uma vergonha a forma que Divinópolis está sendo administrado. Quando você fala em planejamento, né, urbano, tecnológico, uma palavra bonita, né? Centro Tecnológico de Divinópolis. Por que não pensou isso há mais tempo? Aqui em Divinópolis, nós temos aqui essa nascente das Gerais, que cerca todo o desenvolvimento aqui perto de São Sebastião do Oeste e aqui perto de Itaúna. São os famosos pedágios, que teve um aumento há pouco tempo e hoje no jornal vai ter mais um aumento. Então, como que a indústria vem para Divinópolis com 2 pedágios? Um na entrada aqui, cercando em São Sebastião do Oeste, na entrada do município, e o outro em Itaúna. Então, nós ficamos ilhados. Você pega a estrada da Ferradura, asfaltou bonito, a estrada, ela termina na linha férrea. Ela é uma estrada que ela toda asfaltada, ela chega ali na linha férrea, ela não dá em nada. Então esse planejamento, né, precisa ser feito de uma forma sustentável, de uma forma como que vai vir indústria para Divinópolis. Nós precisamos urgente fazer ali aquele viaduto, passando ali pela linha férrea, ligando o centro industrial na estrada de Cajuru. E hoje, como já está asfaltado até na barragem do Lago das Roseiras, asfaltar até na Fernão Dias,
onde o empresário ele tem uma saída para São Paulo, ele tem uma saída para Belo Horizonte e foge desse pedágio, dessa vergonha que é a Nascentes Gerais, que é só arrecadar, 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 e não contribui nada com o município. A forma que está essa estrada, a trincheira foi feita pelo Estado, em convênio com o município, uma intervenção no centro industrial é o governador que vai fazer, obras que as Nascentes Gerais tinham de estar fazendo, quem está fazendo é o Estado, é o município. E o que traz para nós é o prejuízo de não ter nenhuma indústria. Você olha ali, indo para o Cajuru, do lado esquerdo, dentro do município de Divinópolis, ali no lixão, tem uma área que já teve, na época que eu fui diretor de Indústria e Comércio, nós já fizemos um decreto de utilidade pública e um decreto de desapropriação para colocar a indústria ali, próximo do lixão. Você olha do lado de cima, tem uma fazenda imensa, grande ali, onde pode ser feito um decreto de utilidade pública, um decreto de desapropriação, né, comissão de avaliação, avaliar, pagar ao empresário o valor real e fazer ali uma grande expansão do centro industrial. Desde a época que eu fui chefe de divisão de indústria e comércio, que eu fui diretor de indústria e comércio, que eu fui secretário de desenvolvimento econômico, eu venho reivindicando isso das administrações. Quer trazer indústria para cá, e os empresários que estão me ouvindo sabem muito bem disso, quantas indústrias que nós perdemos por questão de terreno. Não tem terreno, Divinópolis não tem terreno para oferecer, nem para o pequeno empresário. O pequeno, um slogan muito bonito da Globo, pequenas empresas e grandes negócios. Quantas empresas pequenas que nós estamos perdendo por falta de terreno? Nós não temos terreno. Todo dia a gente está aqui com relatório, lendo o relatório de empresário, reivindicando terreno, indo para outro município por causa de terreno. Tem um relatório aqui da Pintacor, que era para ser lido hoje, né? Nós vamos ler na próxima reunião, vamos ler esse relatório. Nós estamos perdendo duas empresas, a Pintacor e a Pintafer, na faixa de 50 empregos diretos, perdendo para outro município. Por quê? Não tem terreno para doar. Por falta de terreno, por falta de um terreno de 6 mil metros, 5 mil, 6 mil metros quadrados, nós estamos perdendo duas empresas boas, empresa que tem cliente no Brasil inteiro e vai começar até a exportar agora, a Pintacor. E com o terreno ali, fácil de fazer um loteamento, né? Ali, nesse terreno que eu estou citando, ali naquela área toda do lixão, que já tem um decreto de desapropriação, já tem um decreto de utilidade pública, lá da minha época, quando eu era diretor, há vários anos atrás. Tem uma fazenda grande do lado de cima, que pode ser desapropriada, né? Lógico, ter uma comissão de avaliação, indenizar, pagar o terreno da forma correta, da forma certa. E ali, você já está ligando, né, o centro industrial, a Fernão Dias, você está ligando o centro industrial com São Paulo, você está ligando o centro industrial com Divinópolis, está fugindo desse pedágio, que não deixa a empresa vir para Divinópolis. Nós perdemos a Proema por questão de terreno, ficaram 2 anos tentando regularizar uma gleba de terreno e não deram conta. Então é preciso, esse planejamento, é preciso ele crescer, né, da forma que você falou, planejado, sustentável, mas precisa ter mais um pouquinho de amor, mais um carinho com os nossos munícipes, na geração de renda, na geração de emprego. Eles não estão preocupados, infelizmente, com empresa, com emprego, com renda. Porque se estivesse preocupado, aquilo ali já tinha feito a expansão do centro industrial ali, que dá para nós colocar muita empresa. Pega o bairro Floramar, que é uma gleba, um bairrozinho desse tamanho, né? E ali, nós estamos fazendo, uma ampliação do centro industrial, com uns pouquíssimos lotes que todo mundo conhece ali na Floramar. Antes de fazer a expansão, os lotes já acabaram, porque são pouco terreno, meu caro pastor. Então tem espaço, tem vontade. Não precisa criar nome bonito, né? Planejamento tecnológico e tal. É preciso trabalhar. É preciso ir lá ver o terreno, fazer o decreto de desapropriação,
fazer o decreto de utilidade pública, medir o terreno, fazer o loteamento, pegar as licenças ambientais. E o empresário não quer nada de graça. O empresário, as doações são onerosas. O que é uma doação onerosa? A contrapartida do empresário é na própria infraestrutura, é nos projetos ambientais. Então, basta vontade política, gente. Eu faço um apelo aqui à administração que faz essa expansão do centro industrial. Nós não podemos perder mais empresa. Que olha essa questão da nascente... Mais 2 minutos, nobre vereador Roberto Bento. Que olha essa questão da nascente das Gerais, né? Um pedágio de mais de R$4, agora não vem mais aumento de pedágio. Onde que esse pessoal vai colocar tanto dinheiro? Imagina, isso aí é coisa, meu caro presidente, de uma ação do Ministério Público. Quanto que essa nascente das Gerais arrecadou com esses 2 pedágios e o que fez por Divinópolis? A não ser não deixar as empresas entrar aqui. Divinópolis vai virando uma cidade dormitória. As reivindicações do nosso gabinete de emprego e de currículo, é um monte de currículo que a gente recebe por dia. As pessoas procurando emprego. E vem a Nascente das Gerais querendo aumentar, querendo mais dinheiro. Quanto que Divinópolis pagou nesses 2 pedágios? Vamos fazer um valor aí. Eles falam assim, muita gente sonha, fala assim, se eu tivesse uma árvore, um pé de dinheiro na minha porta. Quantas árvores? Aquilo ali é uma mata. Quanto que a Nascente das Gerais arrecada com esses 2 pedágios que cercou o nosso município, que não deixa de vir indústria para cá? É o que algum deputado e algum senador trouxe para nós, que vem aqui, colhe os votos e traz essa vergonha para Divinópolis. E não faz nada essa nascente, só arrecadar, arrecadar. Então precisa fazer um levantamento de tudo que Divinópolis pagou, né? O pedágio, imagina o quanto nós pagamos, estão pagando desse pedágio e o que a Nascente das Gerais fez. Há 2 anos que nós vemos reivindicando um melhoramento ali, uma trincheira, uma abertura na entrada do bairro Quintino. Quantos acidentes que acontecem ali, quantas pessoas que morrem ali na entrada do bairro Quintino, e os nossos ofícios, as nossas indicações, os nossos requerimentos, nem são respondidos. Senhor presidente, eu tenho vergonha dessa Nascente das Gerais. Eu tenho vergonha e eu tenho dó dos nossos munícipes, da covardia que eles estão fazendo com Divinópolis. Muito obrigado. Nós agradecemos o vereador Roberto Bento, que também usa da sua prerrogativa para defender os seus ideais. Ouviremos em seguida o vereador Adair Otaviano. Senhor presidente, peço permissão para fazer o uso da fala sentado. Permissão concedida, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, cidadãos divinópolitanos, pessoas que nos visitam, boa tarde. Senhor presidente, quero cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno que ora fez o uso da fala nesta tarde de hoje, o senhor Jairo Gomes. Quero aqui parabenizar as pessoas que têm coragem de usar essa tribuna livre para abordar temas de interesse à nossa sociedade. Hoje, o tribuno veio falar sobre o planejamento urbano da cidade tecnológica. Nós que já discutimos aqui por várias vezes a implantação de um projeto audacioso na nossa cidade, de empresários de outro país que quer investir no Brasil, quer investir propriamente na nossa cidade, Divinópolis. E nós sabemos que o investimento é de capital privado, é de dinheiro privado, não tem dinheiro público. E aí, esta casa, a Prefeitura Municipal, tem que trabalhar no sentido de abrir as portas para as empresas que querem investir em nossa cidade. Nós sabemos que os empresários dos Estados Unidos, mais propriamente, que construíram as Torres Gêmeas ou Trade Center, eles querem investir na nossa cidade, fazendo a construção da cidade tecnológica.
Nós sabemos que vai envolver mais ou menos mais de 5 milhões de metros quadrados de terreno para que nossa cidade cresça, para que essa empresa venha trazer e venha vender tecnologia para as demais empresas. Então, nós sabemos que com a implementação de um projeto audacioso desse, a cidade irá crescer. Nós sabemos também que mais ou menos esse empreendimento ele deverá trazer para a nossa cidade mais de 20 mil empregos, um investimento de mais de 300 milhões de reais na nossa cidade. É importante que esta casa esteja apta para poder ajudar com que o prefeito que tiver na prefeitura consiga trazer os investimentos certos para a nossa cidade. Nós precisamos de dar empregos, nós precisamos de que o cidadão divinopolitano, que ele esteja trabalhando. Um homem empregado, um homem trabalhando, ele propriamente vai ter como cuidar da sua família, vai ter uma boa saúde, vai ter condições de fazer um trabalho melhor dentro da sua própria casa. Então, acho que nós, Poder Legislativo e Poder Executivo, teremos que estar aptos a ajudar para que os investimentos cheguem na nossa cidade. Aproveitando esse gancho aí do tema do tribuno, que era falar sobre a cidade tecnológica, eu quero também abordar aqui que quem nasceu na zona rural precisa também com que os investimentos cheguem nas comunidades rurais. E aqui eu posso dizer que saí de uma comunidade rural onde nós aguardamos há 40 e tantos anos com que o progresso chegue naquele local. Só que é muito demorado, é muito demorado. E nós que estivemos aqui nesta casa, aprovando o projeto da expansão do perímetro urbano, a extensão do perímetro urbano, que também iria atingir a minha região, a minha comunidade, Córrego do Paiol, para que outros investidores, os portugueses que adquiriram a fazenda do Café de Divinópolis, hoje chamada Fazenda Santa Cruz de Cabralha, querem investir mais de 16 milhões naquela fazenda. Então, nós aprovamos o projeto aqui nesta casa, estamos procurando ver o que está acontecendo para que se resolva os impasses que estão acontecendo, para que esses investimentos sejam feitos. Aquela região aguarda ansiosos, os moradores daquela região estão ansiosos para que possa chegar ali as melhorias, né, a urbanização possa chegar naquela localidade. Nós aguardamos ali uma estrada asfaltada, nós aguardamos ali uma iluminação pública de boa qualidade, rede de esgoto, redes pluviais, são benefícios, água encanada, água tratada, porque uma parte da comunidade tem água de poço artesiano, que é uma boa água, mas outra parte ainda necessita desses benefícios. Então, vamos estar aqui nesta casa, buscando sempre apoiar o que for investimento e o que for bom para a nossa cidade, o que for bom para os cidadãos. Quero também, senhor presidente, nesse mesmo tema, abordar obras começadas e que o executivo, eles não ligam e acham que não devem terminar uma obra que outro prefeito começou. Aqui eu quero citar a comunidade de Boa Vista. Comunidade de Boa Vista, que é uma comunidade que tem mais de 500 moradores, tem mais de umas 150 residências, e hoje eles são obrigados a conviverem, tirando água de cisterna, às vezes numa época de seca, uma água barrenta, uma água amarela, uma água de péssima qualidade, quando na realidade, em 2003, foi iniciado um poço artesiano ali, foi perfurado um poço artesiano, que depois da medição da água, ele gera 9.500 litros de água por hora, suficiente para abastecer a comunidade com
grande vantagem, e no entanto, feita uma rede de água ali, 65%, 70% da rede está construída debaixo da terra. Passaram-se 4 anos de um governo, estão finalizando mais 4 anos de outro governo, e o poço artesiano perfurado, eletrificado, rede de água quase total, quase pronta, e a comunidade ainda não pode fazer o uso daquele benefício, daquele líquido mais precioso, que a água é vida. E as pessoas fazendo uso de uma água ruim, água de córrego, água de rego, água de cisterna barrenta, e a água de primeira qualidade no poço artesiano, por falta de um investimento de R$143 mil para a prefeitura, que arrecada 370 milhões por ano, não foi feito. Eu quero dizer o seguinte: fico muito triste de saber que uma obra começada em 2003, nós estamos em 2012, lá está para completar 10 anos que a água, o poço foi perfurado, o encanamento foi feito, e que um prefeito, passamos 2 administrações e nenhum teve coragem de voltar ali para poder fazer com que aquela água de primeira qualidade chegasse até a casa do cidadão que mora ali. Nós sabemos que há uma necessidade, e os cidadãos que moram na zona rural, ele tem mais necessidade do que o que está na zona urbana, uma vez que o progresso chegou aqui primeiro, e lá as pessoas aguardam para que o progresso chegue. Então, nós queremos ter uma cidade com um cidadão consciente, e em pleno século XXI, é inadmissível que um prefeito, que a Câmara de Vereadores, trabalhe com picuinha. Nós, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal na pessoa do prefeito, temos que fazer um trabalho voltado para a sociedade, independentemente de quem é as pessoas que vão receber o benefício, se é amigo, se é inimigo, se é amigo do rei, se não é. Os benefícios têm que chegar para a sociedade, através dos homens públicos, que é os homens que representam o poder legislativo, e o homem, ou os homens que representam o poder executivo, na pessoa do prefeito e do vice-prefeito. Então, eu quero dizer aqui, que quando um prefeito convoca um secretário, dá um emprego para ele, quem paga somos nós, o povo. E tem secretários, vereador Edson Souza, que tem a petulância e a capacidade de administrar uma prefeitura, uma secretaria, como se fosse a casa dele. Ele acha que ali é dele, ele acha que ele manda ali. Prefeitura, Câmara Municipal, são locais públicos, quem manda é o povo. E se nós estamos aqui, porque o povo quiseram que nós estivéssemos aqui. Do contrário, não estaríamos nem prefeito na prefeitura e nem vereador na Câmara. Mais 2 minutos, senhor presidente. Mais 2 minutos, vereador Adair. Muito obrigado. Nós ficamos envergonhados, porque nós temos aqui na comunidade Córrego do Paiol, comunidade Boa Vista, aguardando um poço que há 10 anos está perfurado, com a rede pronta, e os prefeitos não têm coragem de ir lá, concretizar a obra e entregar para a sociedade. Inaugurando obra inacabada e deixando de acabar aquelas que praticamente estão acabadas. E a comunidade Córrego do Paiol, com algumas pessoas morando no centro da comunidade, as pessoas com água encanada ligada e moradores ali no meio, solicitando dos secretários para que sejam ligadas as suas águas, e as pessoas amarrando, falando, não, aqui não pode ligar mais água não. Quer dizer, o meu vizinho pode beber água, pode ligar a água dele, e eu tenho que morrer de sede. Eu não posso ligar, porque não, o poço artesiano ele não aguenta. Não aguenta, faça outro. Obrigação do poder público é fazer um outro poço para que sustente a comunidade no seu total. Mas ficamos envergonhados porque não tem coragem de trabalhar. E quando a gente bota o dedo na ferida, vem falar que nós somos vereadores da picuinha, vereadores do contra. Nós somos vereadores de Divinópolis, nós somos vereadores representantes dos cidadãos dinopolitanos, com muito respeito e com muita coragem. Posso falar aqui, nesses quase 12 anos que eu estou nesta casa. Então, senhor presidente, o tempo não é suficiente,
na outra reunião, estarei também abordando sobre as obras do cascalhamento das estradas rurais. 2.300.000 para asfaltar 120, para cascalhar 120 quilômetros de estrada. Foram cascalhadas uma parte e a outra parte nós não sabemos quando é que vão fazer. Também não sabemos se o dinheiro foi gasto ou não. Vamos procurar saber o que aconteceu com o dinheiro, 2.300.000 reais. São essas as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado pela cessão da palavra. Nós cumprimentamos a vereadora Daíra, em seguida, vereador Edson Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui de uma forma especial essa vereadora honrada, a musa desse parlamento, minha querida amiga vereadora Heloísa Serra. Quero cumprimentar os educadores aqui presentes, na pessoa da professora Lourdes Lopes, essa grande educadora. Quero aqui um destaque especial, esse ser que Divinópolis se curva perante sua conduta, que é o tribuno dessa tarde, nosso amigo Jarviano. Um homem que tem uma vocação de defender a natureza, um homem que ama Divinópolis acima da média, e um homem que é um franciscano sem hábito, é um homem que tem um carinho, e onde tem uma manifestação da vida, ali está o Jarviano. Senhor presidente, mas eu queria aqui fazer uma crítica ao meu amigo, Dr. Gilberto Machado, e ao vereador Rhodes Emilton. Eu fiquei sabendo ontem à tarde que eles cancelaram a audiência da publicidade da verba pública, onde esse carnaval, essa caixa sem cor, que ninguém sabe como é que funciona, foi cancelado na última hora. E confesso que eu não fui convidado para deliberar sobre tal assunto. Fiquei sabendo pela imprensa, senhor presidente Anderson. Eu não sei o que está acontecendo com os políticos, esse cara maluco, mas uma comissão tem que ser convocada, tem que convidar seus membros e ali deliberar. Nós doidos para saber, porque não é a caixa preta, essa analogia de caixa preta da aviação, no fundo é uma caixa laranjada. Nós queríamos saber quanto que pagou, quem paga, quem recebeu, tanto o legislativo e o executivo. Mas eu tenho certeza que o doutor Gilberto e o Rhodes, que são dois vereadores competentes, eles devem ter um motivo muito consistente, porque esse requerimento foi feito há mais de 40 dias. Todos sabiam quanto seria. Todos sabiam que seria de 6 de agosto. Então nós queremos, porque nenhum dos dois me ligaram, nenhum dos dois me convidaram, nenhum dos dois não falaram nada, e eu fiquei sabendo através da imprensa que os dois decidiram não ter audiência. Tenho certeza, estou citando o nome deles para provocá-los, para que a gente possa fazer um debate saudável. Mas aqui, Paduano, eu queria dirigir o meu discurso, vereadora doutora Heloísa Serra, ao Paduano, porque se eu fizesse esse questionamento ao pastor Paulo, não teria tanto fundamento. Pastor Paulo é um vereador muito competente, mas é do primeiro mandato. O Paduano tem 10 mandatos. E eu queria que o Beto Machado, o vereador Rhodes e o vereador Dimar explicassem a denúncia que eu vou fazer aqui agora. O governo do Vladimir está soltando a publicidade através do item 11, que ele implantou a primeira Secretaria Municipal de Antidrogas em Minas. Primeiro eu queria saber onde que ela fica, vereador Beto. Quem que é o secretário? Qual que é o orçamento? O que é que ela fez? O que é que ela está fazendo e o que é que ela vai fazer? Porque a sua fala, doutor Gilberto,
ela vai servir de base para uma denúncia no Ministério Público. Porque a verdade que nós temos dos fatos é que de janeiro de 2009 até agora, o prefeito Vladimir gastou R$ 23.345 com contratos para associações que cuidam dos drogaditos. Está aqui, eu tenho um documento, onde o documento é de número 014 da Secretaria do Governo, onde tem 10 convênios, contrato 3109, 3209, 3409, 3509, 4109, 5909, 0110, 4810, 311, 2211. Ora, se o prefeito gastou R$ 23.345 para o combate a drogas no município, ele gastou, Geraldo do Dirive News, R$ 583 por mês. Ou seja, o prefeito gastou R$ 19 por dia. Vereadora Daíra, o que esse governo gastou de foguete, Santo Antônio do Monte ficou mais rico. O produto interno bruto de Santo Antônio do Monte foi lá para cima. É um governo que solta foguete, é um governo que corta fita e um governo que usa tesoura. Inauguração, pode juntar todos os prefeitos de Vinópolis, que ninguém reinaugurou mais obra que ele. Reinaugurou o calçadão, o polo esportivo, a praça, a UPA, lá da Ponte Funda. Senhores, vai lá na Ponte Funda para vocês verem. Aquela música, tinha uma casa muito engraçada, não tinha porta, não tinha nada. Foi inspirada no governo do Vladimir. Lá não tem porta, não tem vidro, não tem papel higiênico, não tem lâmpada, não tem muro. Vereadora Edmar, vocês estão com a cruz grande para defender esse governo. Inaugurou a UPA e não tem nada. Agora, esses dados aqui, que o governo gastou R$ 19 por dia, de janeiro de 2009 a maio de 2012. Professora Lourdes, não dá. Esse governo tirou a esperança do povo de Divinópolis. Esse governo mente. Esse governo ilude. Esse governo, eu acho que o Vladimir não é pianista. Ah não, pianista é o Rodrigo. Como é que chama o trem, Anders? Que é trem que toca? Saxofonista. Eu acho que o Vladimir é ator. Eu estou chegando à conclusão que ele é ator. Ele é um discípulo de Oco, na Grécia Antiga. Ele nas artes cênicas, e com uns 3 aqui desse plenário, eles enganam até eles. Eles enganam até eles. Então, vereador Beto Machado, vereadora Edmar, vocês devem explicar isso aqui para nós. Que agora nós vamos querer saber por que o prefeito solta que criou a Secretaria Municipal. Eu quero saber quem que é o secretário, onde que fica, quem que é o povo que trabalha lá, que eu quero ir lá visitá-la, vereador Anderson. Se o senhor quiser ir comigo, nós dois vamos lá visitar a secretaria. Então, vereador Edmar, nos avise. Nós esperamos sua resposta, porque nós não podemos aceitar essa mentira colocada em Divinópolis. Esses 45 itens, cada dia a gente vai tirar uma face da mentira. Geraldinho, é uma brincadeira. As pessoas que mexem com drogas, eles perdem até esperança, eles perdem a autoestima, eles perdem o nome, eles perdem a família, eles perdem por fim, Geraldinho, a autoestima neles. E aí falam que tem uma secretaria, a primeira secretaria, está aqui, vereador Beto Machado, primeira implantação da primeira Secretaria Municipal de Antidrogas. Mas não aqui fica. Você, Geraldinho, é o homem da saúde. Você sabe onde que fica, Geraldinho? A Secretaria Municipal de Antidrogas. Então você explica para nós, que nós queremos saber, nós queremos fazer uma visita. Porque é de mentira, o povo está farto.
Agradeço o vereador Edson Souza. Solicito o vereador vice-presidente Edmar Rodrigues que assuma os trabalhos dessa tarde para que possamos fazer o nosso pronunciamento e, em seguida, vamos nos ausentar por alguns minutos para que possamos assinar alguns documentos. Boa tarde, senhores vereadores, vereadora doutora Heloísa Serri, começando os trabalhos dessa tarde. Eu passo a palavra ao presidente vereador Anderson Saleme. Boa tarde, senhor presidente Edmar Rodrigues. Quero também cumprimentar senhores vereadores, vereadora Heloísa Serri, todos que nos assistem pela NET Câmara e também os presentes que aqui se encontram, destacando o papel da imprensa e dizer que hoje ouvimos do senhor Jairo Gomes uma defesa em relação ao projeto da cidade tecnológica, dentre outras questões que aqui foram faladas. Dizer que o tribuno tem larga experiência na área e tem opinião formada no assunto. Nós queremos contrapor, dizer que concordamos com parte do que foi dito e que Divinópolis tem há muitos anos uma estagnação econômica, sem empresas de grande porte que neste momento, neste ano do centenário, estão ventilando em vir para Divinópolis. GE, General Electric, fábricas de vidro, fábricas e empresas de alta tecnologia que estão sendo ventiladas. É verdade que Divinópolis precisa dar sim um novo impulso. Assim como tivemos as ferrovias, tivemos também outros momentos importantes na história econômica de Divinópolis, mas precisamos, com discussão, senhor Jairo, que Divinópolis volte a crescer de forma planejada, ordenada, como Vossa Senhoria propõe, e certamente tem razão em parte do que disse. Quero dizer, senhores vereadores, que hoje, às 19 horas, teremos a comenda Produtor Rural. Destacar que trata-se de uma comenda de grande importância, porque é a partir, pastor Paulo, da produção rural é que nós da cidade temos o nosso abastecimento, temos como nos alimentar. Então, vereadora Daí vai homenagear Brás Fabião Cordeiro, vereador senhor Pedro Martins Filho, Paduano Ivaí Martins Ferreira, o Beto Machado Francisco Valinhas, doutora Heloísa Serri Thiago Simeão, Edmar Rodrigues, nosso amigo Ronaldo Lanza Tolentino, o Edson Souza Francisco Gonçalves Filho, Hilton de Aguiar, Reginaldo Geraldo Cordeiro, Geraldinho da Saúde, Dona Inelza Maria Justino Coelho, Miltinho Donizete Antônio de Pádua Soares Ferreira, Pastor Paulo Oscar J. Gontijo, Roberto Bento, José Horácio e Rótulo Zé Milton Ronaldo Alves Rodrigues. Eu fiz questão de ler os nomes, nosso amigo Pastor Paulo, que certamente sabe a importância dessa homenagem, porque fazemos isso com muita satisfação, reconhecer as entidades, pessoas físicas, pessoas naturais, que se destacam nesta que é uma área de suma importância, a área da produção rural. Quero cumprimentar nosso amigo Carlos Moacir, porque a CID está comemorando 60 anos de serviços prestados, desenvolvendo muito a nossa cidade, Divinópolis. Divinópolis, repito, centenária, tem instituições sérias como a CID, como a CEMIG, que completam 60 anos neste ano 2012. Então fica os nossos cumprimentos a toda a diretoria executiva, ao Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, desta que é uma das principais
entidades de Divinópolis. Quero saudar a juventude divinopolitana que esteve na catedral no último domingo às 19 horas, para que, na maior expressão de fé, foram demonstrar ali a réplica da cruz da Jornada Mundial da Juventude. É sabido por todos os cristãos que o ano que vem a JMJ estará se reunindo no Rio de Janeiro para um evento de suma importância para todos nós que acreditamos e acompanhamos as questões de fé dos cristãos. Essa juventude, engajada em vários movimentos religiosos e sociais, tem muito a contribuir para a nossa cidade. Fica então os nossos cumprimentos ao Monsenhor José Carlos, também ao padre, também ao bispo Dom José Belvindo e aos padres que ali estiveram no dia 4 de agosto, que foi o dia do padre, o dia deste que representa a fé, representa a forma como a igreja vem fazendo todo o seu trabalho no nosso país. Quero dizer que da importância desses que são pessoas que certamente se esforçam para que a exigência do celibato, a exigência das questões do clero sejam uma constante no dia a dia desses seres humanos, dessas pessoas maravilhosas que entregaram sua vida para servir a Deus. Quero também cumprimentar a Com e o Padre Christian pela organização da 4ª Missa da Família, com o lema "Fazer o bem está na moda". Várias pessoas estiveram no final da rua Pitangui, perto do mercado distrital, e ali puderam, em momentos de muita fé, de muita oração, refletir sobre as ações diárias. A missa foi um momento de renovação espiritual e de ação de graças, pelo belíssimo trabalho prestado pela Com aos pacientes com câncer da nossa cidade e região. O presidente Wilson Martins, também Padre Christian, toda a diretoria e toda a equipe deste padre que é referência espiritual para todos da nossa região, que nas missas de quarta-feira consegue reunir próximo de 10.000 pessoas que seguem e compartilham momentos de grande fé, de grandes palavras. Gostaria, senhor presidente, de dizer que o adiamento da reunião da audiência pública de ontem foi em razão de um pedido dos próprios membros da comissão. Nós nos sentimos também, pela maioria dos 2 membros de um total de 3, como era um adiamento, não era um cancelamento, não era uma forma procrastinatória, nós entendemos que essa nova data deve ser na maior brevidade possível, dentro do que reza a lei que trata o assunto e dentro do que reza também a transparência e todo o trabalho que essa Câmara faz. Nós queremos agradecer o vereador Edmar Rodrigues por nos representar durante o nosso pronunciamento, pedir licença para me ausentar e retornar na maior brevidade possível. Muito obrigado, boa tarde a todos. Nós agradecemos o presidente vereador Anderson Saleme pelo seu pronunciamento e passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Pastor Paulo César. Vereador, então, não tem uso da palavra. Passamos a palavra, então, ao vereador Geraldinho da Saúde. Excelentíssimo senhor presidente, permissão para falar sentado. Senhor presidente. Concedida a permissão que Vossa Excelência possa fazer o seu pronunciamento assentado. Quero ser muito breve na minha fala de hoje, senhor presidente. Mas quero lembrar, primeiro saudar a todos os colegas aqui, quero saudar o tribuno Jairo, que nós acompanhamos, todos nós vereadores acompanhamos o seu trabalho como ambientalista,
e com uma pessoa realmente ligada às questões mais importantes da cidade, que é planejamento. Hoje traz um assunto importante para essa cidade. Senhor presidente, eu acho que a minha fala ela é muito mais do que reflexiva e preocupada de que nós vivemos uma cidade hoje, uma metrópole, que querendo ou não, o vereador Pedro, que está aqui há 10 mandatos, sabe do que a gente está falando, de uma cidade que realmente não há um planejamento, mas apesar de não ter no passado ter tido esse planejamento que a gente sonha tanto, ela cresceu muito. É uma cidade pujante. Eu diria recentemente que não é mais uma princesa, é uma rainha, porque recebe na nossa região toda pessoas que vêm até nossa cidade para tratar diversos assuntos, saúde, tratar também da questão da educação, quantos centros acadêmicos nós temos aqui, quantas faculdades hoje, quantos alunos que vêm, que aportam a Divinópolis hoje, e que aqui estudam e buscam o mercado de trabalho. Então eu acho que nós temos que crescer muito ainda mesmo. Faltou muito por parte de todos os governantes que passaram, mais ousadia. Eu acho que até união política. E isso fez com que a cidade perdesse também para outros grandes centros, como Montes Claros, Sete Lagoas, Uberlândia, Triângulo Mineiro, que é tão avançado, porque ali a gama política, eles se unem em favor de projetos para a população. E agora, nós sabemos que muitas dessas falas que nós temos hoje, elas são reflexos de um passado que deixou de fazer a sua lição. Então hoje, quando eu falo para nós, colegas vereadores, eu falo muito mais da preocupação nossa. Eu acho que ninguém aqui brinca de ser vereador. Nós estamos aqui preocupados com o avanço da cidade, sim, com o crescimento dessa cidade, uma cidade rica de um povo trabalhador, uma cidade rica na questão ambiental, com inúmeras milhões de nascentes, uma cidade que faltou ao longo de sua história planejamento na proteção das nascentes, sabemos disso, mas nós fugimos ao crescimento das metrópoles, é quase que inevitável isso. Agora, preocupar com o crescimento e com o investimento, com a contrapartida das construtoras, das grandes indústrias, isso é fato. Eu acho que falta sim esse planejamento. Mas agora, senhor presidente, falar de crescer e não falar de enfrentar as dificuldades que nós temos hoje é quase omissão. Por exemplo, Divinópolis, recentemente, que inaugurou, tem pouco tempo, que nós temos um centro de referência, que é o Crevisa, que há 4 anos atrás, foi, inclusive no início desse mandato, foi crítica, houve audiência pública, onde nessa audiência houve várias críticas de animais soltos nas cidades, enfim, e hoje nós temos o Crevisa. Mas ninguém fala da importância desse centro hoje para a cidade, onde ali tem um veterinário, tem técnicos, que ali trabalham diariamente atendendo essa situação que recentemente foi alvo de crítica. Nós sabemos que a unidade de pronto atendimento, ela foi apenas entregue, e aí sim há um pecado, pastor Paulo, quando não se fala, de fato, fica meio que no obscuro de ver essa unidade funcionando. Nós todos, vereadores, todos homens sérios, pessoas públicas e que pleiteiam, quer sim a unidade de pronto atendimento funcionando bem, né? E isso também nos preocupa, mas existe uma unidade de pronto atendimento que não pode fechar, ela tem que funcionar. E o pecado é quando não há divulgação de que realmente vai ser efetivado e que vão ter greve, vão ter profissionais ali trabalhando rapidamente, porque o pronto-socorro carece desse serviço para poder aliviar o sofrimento que a gente vive hoje, e não hoje não. Viveu há 4 anos atrás, viveu há 10 anos atrás, e ninguém fez outra UTO, e ninguém fez mais um pronto-socorro. Nós tínhamos uma carência de leitos, e ninguém comprou mais leitos. Então tudo bem. Sabemos que há falhas. E aqui não falo de bandeira partidária, não. Eu falo de preocupação enquanto ser humano, enquanto militante da saúde. Então a gente, acho que há um pecado muito grande quando nós preocupamos com nossas vaidades e não unimos forças para peitar, sim, esses grandes empreendedores que não respondem à cidade dando contrapartida em proteger as nascentes. E nós temos que criticar, sim, esses grandes profissionais liberais que usam da saúde, mas que não dão contrapartida para o sistema único de saúde. E aí a minha crítica vai mais além. Há um congresso que se cala, fica mudo, onde hoje as universidades de curso de medicina não exigem
principalmente as públicas, que todos os médicos formados dêem a sua contrapartida nas cidades ou na sua cidade, na sua região, para poder atender a população, porque hoje ninguém quer trabalhar para o sistema único de saúde. Essa é a grande verdade. E quantos filhos de papais, filhos de doutores, formam em escolas públicas, e a sua preocupação é ter o seu consultório, é trabalhar numa grande rede privada, mas não tem um sonho de trabalhar no programa de saúde da família. Raríssimos são aqueles que têm sonhos em trabalhar para um sistema único de saúde. Entendeu? Então nós somos um país novo, um país muito novo, que falta muito avançar. Nós não avançamos no social ainda, nós não avançamos na saúde ainda, e nós não avançamos no planejamento. E aí eu parabenizo o Jairo, que não tem bandeira partidária. A bandeira dele é a preocupação com a questão ambiental, e que realmente os poderes executivo e legislativo têm que ser mais duros mesmo com esses empreendedores que aqui querem investir, mas não dão a sua contrapartida na proteção do meio ambiente, investindo, prezado. Olha, vereador Edmar, presidente interino, nós temos aqui as margens do rio Itapecerica, visitei Sorocaba e outras cidades aí, onde os rios, pequenos rios até, eles são todos arborizados, gramados nas suas margens, faz calçadões, os rios sendo tratados, entendeu? Então se passou ao longo desses anos todos, ninguém fez isso, não é só agora não, ninguém quis fazer. Nós temos um parque aqui abaixo do pronto-socorro, que não sei se o Jair esteve conosco várias vezes, eu visitei uma vez só, lindo, um espaço maravilhoso, abandonado. Podia ser um parque municipal central ali, né? Onde protegesse nascente, e onde as indústrias, vereador Rotos, vereador Otinho, onde as indústrias investissem nesses parques. Vereador Otinho, você pode estar criticando, mas é verdade. Eu não estou brincando de ser vereador, eu estou trazendo nesse momento aqui um questionamento sério, porque ninguém fez isso. Ninguém tratou as margens do rio como deveria ter tratado. Ninguém cuidou das margens do rio, ninguém cuidou dos parques, e quantos centros bonitos, quantos locais arborizados nós temos nessa cidade que não são tratados. Essa praça do santuário levou quantos anos para ser recuperada? Eu acho que falta sinceridade na condução do mandato, sim. Estamos falhando ao longo da história, e nós temos que ter cuidado. Estamos no período eleitoral, e nesse período é muito fácil só atirarmos pedra. E não ver que o pecado, a carapuça, segue em nós todos. Porque nós não temos feito o dever de casa. Essa é a grande verdade. E aqui eu vou responder. Divinópolis não tem o CAPS AB, Itaúna tem 80 mil pacientes, 80 mil habitantes, mais ou menos, e tem o seu centro de atendimento. Ah, que droga! Divinópolis não tem nada. Não teve há 10 anos, não teve há 20 anos, e não tem ainda. Quer dizer que é só agora que errou? Nós não temos um centro de tratamento de álcool e droga. E está gritante. Nós terminamos com o carrapateiro, mas estão espalhados na cidade toda os focos de usuário de droga. Tem uma secretaria antidroga? Foi apenas o início. Implantou a secretaria. A estrutura não importa, está implantado. Através da implantação da secretaria, criam-se convênios e possibilidades futuras. Isso para mim é planejamento. Eu acho que sim. Nós temos que acertar mais. Nós temos que acertar mais. Nós temos a Universidade Federal, que levou anos e foi implantado, graças ao antigo prefeito, implantou a Universidade Federal, campus da Olindu. Nós temos o hospital público que ninguém implantou, está sendo construído, o recurso de 60 milhões vai ser implantado. Eu, como todos nós vereadores, sabíamos que o modelo de gestão, na hora que foi implantado no Guarda, vai ter que funcionar. Não adianta agora fechar os olhos, não vai funcionar. Vamos fechar a obra, não pode continuar. Tem que funcionar. A UPA tem que funcionar. Qual prefeito que será louco e não deixar funcionar uma obra dessa? Então, acho que nós temos que unir forças a partir de agora, preocupando com o cidadão acima de tudo. Acima de tudo. Porque as cores de bandeira nesse parlamento não significa muito. Significa é a vontade de fazer essa cidade crescer mais. E ser mais ousada. E ser como Montes Claros, ser como Sete Lagoas, Uberlândia, Uberaba, onde as autoridades... Mais 2 minutos. Concedo mais 2 minutos, vereador. Onde as autoridades se unem, buscando dar o melhor deles, dos homens públicos, para o seu povo. E é isso que eu peço ao Espírito Santo, que dê a cada um de nós. Que cada um saindo das suas, que sejam abençoados pelo Espírito Santo, e faça
desse nosso mandato atual, um exemplo para aqueles que virão no futuro. Muito obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos, vereador Geraldinho Saúde, pelo seu pronunciamento e passamos a palavra ao próximo vereador, a vereadora doutora Heloísa Serri. Senhor presidente, colegas, vereadores, imprensa, cidadãos que nos visitam, cidadãos que nos assistem pela internet, tenham todos uma boa tarde. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o Jairo Gomes, que está sempre envolvido e defendendo as questões ambientais e relevantes da nossa cidade. Você sempre é uma pessoa que está à frente de qualquer situação em que envolva risco para o meio ambiente. Você denuncia com base, você vai atrás, você corre, você protege. Parabéns por essa postura. Essa implantação é importante, Jairo, para o desenvolvimento de Divinópolis, mas deve obedecer a trâmites legais. Se o espaço delimitado, por exemplo, se encontra no perímetro rural, por exemplo, na comunidade do Choro, isso não pode ser implantado. Venho dizendo aqui, sem parar, onde está nosso plano diretor, que está há 10 anos atrasado, quando deveria ser revisto. Não existe plano diretor nessa cidade, há 10 anos está atrasado. A gente fala em relação a isso e nada acontece. Plano diretor. É muito importante, como diz o doutor Mauro Ilovitch, apesar da importância da implantação para o desenvolvimento, ele tem de obedecer aos trâmites legais. Mas parabéns sempre por sua postura em prol do nosso cidadão. O vereador Adair aqui veio dizer, em relação aos vereadores do povo. Que vereadores do povo, minha gente? Quantas vezes nós falamos aqui da minha tristeza de ver que os vereadores que deveriam estar batalhando realmente pelo povo estavam aqui defendendo o prefeito. Agora, ainda se continua. O vereador Geraldinho da Saúde vem defender o prefeito. Eu não consigo entender por quê. Por mais que se tente defender o prefeito, a única defesa que eu vejo aqui nesse plenário é jogar pedra nas administrações passadas. Isso não existe. O hospital regional não é um hospital de Divinópolis, é um hospital regional. Quem deu o recurso foi o Estado. Então, como diz o vereador Edson, realmente nós vemos só mentira, mentiras e mentiras. E diz, o próprio vereador Geraldinho diz que nós todos não fizemos dever de casa. Que me perdoe você, vereador Geraldinho, eu fiz o meu dever de casa direitinho. Não tem nada a dizer que eu não fiz aqui pelo povo, como é a obrigação de todo mundo que está aqui. Todos tinham a obrigação, enquanto representantes do povo, de estarem aqui defendendo o povo e não o senhor prefeito. Vereador Edson tem razão. Muita mentira, esse é o problema maior desse governo. Nós vemos mentira em cima de mentira. Não existe possibilidade desse hospital ser sustentado pela administração municipal. Tem-se sim de buscar outra solução, porque é importante, em 35 anos de saúde, que eu mexo com a saúde como médica, nunca vi um caos igual esse. Enquanto se gasta 3 milhões e 500 esse ano, para não se falar mal do prefeito, o que acontece? Os doentes do pronto-socorro não têm um colchãozinho, eles estão dormindo em cima das macas, porque não existe nem mesmo colchão para esse povo. Falta médico nos postos de saúde, falta médico no pronto-socorro. Domingo retrasado não tinha. Lá tem um menino que nós tivemos de batalhar, que estava com risco de perder a perna, porque tinha uma fratura de perna e não achava jeito desse menino ser internado. Senhor prefeito, é uma vergonha essa administração que o senhor fez. Não adianta julgar pedra em cima dos outros governos. Esse governo, essa gestão foi a pior que eu já vi em minha vida. E isso não são palavras minhas, isso é palavra da população. E isso eu tenho visto em infraestrutura, e isto, se a gente anda pelos bairros, a gente vê que a situação é caótica. Indignação é o que a gente pode sentir quando você vê
esgoto a céu aberto, quando você vê a saúde precária, quando você vê a falta de assistência médica. Então eu pergunto, qual obra realmente que foi realizada, que eu me lembro a não ser aquele viaduto da Castro Alves? Me digam uma, não vem me falar em prefeito corajoso, não, porque isso é outra mentira. Porque essa obra não é obra de Divinópolis, é de um hospital regional com recurso que deveria ser sustentado pelo Estado, mas infelizmente, por trocas políticas, achou-se melhor que se recebesse por uma, eu não consigo entender como, mas ao invés de fazer o dever de casa, foi trocado por 50 milhões de reais para que ele fosse construído. Mas ninguém pensou no posterior, ninguém pensou no custeio. O município não tem condições de arcar com isso. E agora nós temos uma UPA que não acabou e nós temos um hospital que não vai acabar. Não é que eu esteja fazendo mau agouro. Eu estou falando enquanto médico, estou falando enquanto profissional. Todos aqui sabem o que é montar um hospital. Material, equipe, gostaria muito, 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 por essa população que eu vejo em abandono, por essa população que eu vejo abandonada nos postos de saúde, por essa população que eu vejo abandonada no pronto-socorro, que a UPA ficasse pronta mesmo, que houvesse médicos lá, como eu queria muito que houvesse médicos também, como eu queria muito que os PSFs realmente tivessem dobrado, porque esse governo recebeu 16 PSF e nós estamos com 17 PSF. Então tem uma promessa sim de campanha de 33 PSF e nós temos atualmente 17 PSF. É uma vergonha uma cidade como Divinópolis ter um buraco na Paraná que demora, já estamos com 20 meses. E outra, um pequeno exemplo de que essa administração não respeita o dinheiro do povo. A prefeitura pagou a comercial Whitney R$ 23.931,60 por 12.936 litros de leite que foram destinados ao refeitório municipal. Isso significa que o município pagou R$ 1,85 por litro, sendo que um supermercado aqui, Paduano, está vendendo a R$ 1,49. Só com essa pequena, só com esse pequeno economia, teria sido uma economia de 4.653. Não é pouco, considerando que eu falo aqui em superfaturamento. Isso mostra, mais uma vez, que não tem responsabilidade da gestão com dinheiro público. Temos ainda 5 meses de mandato pela frente. Continuarei cobrando e denunciando esse governo, sim. Apesar de algumas pessoas falarem que nós não cobramos, eu não parei de cobrar porque é função, é obrigação do vereador fiscalizar as contas do prefeito. Tenho ali uma relação de tudo que foi gasto com publicidade. Eu mostrei para você, vereador Paduano, você viu, só com o Fundo Rural aí, Sindicato Rural, quanto que o prefeito deu nesses anos? Quase R$ 1 milhão. Isso não poderia ter sido destinado para a saúde? R$ 1 milhão? Não poderia? Não teria pelo menos pago o médico dos postos de saúde para que a nossa população, ao invés de estar lá no pronto-socorro, nós sabemos que 60% da população do pronto-socorro não estaria ali se tivesse o médico nos postos de saúde. E não tem. E não vai ter. Porque enquanto se for oferecido esse valor que é dado para o médico nos concursos, não vai aparecer médico. Então, tem de realmente contratar médico. E realmente cobrar dos médicos uma postura. Trabalhei 18 anos no posto de saúde, na policlínica. Nós ficamos até o final do expediente, porque podia aparecer alguma urgência, uma medida de pressão, alguma coisa. Ficamos até o final. Realmente a gente servia a população, não era fazendo nenhum benefício, não. Nós estávamos ali porque era obrigação, porque a gente recebe para trabalhar. Então, se eu estou ali para receber,
significa que eu tenho de fazer o meu trabalho, porque isso significa moralidade. Se você recebe, você tem a obrigação moral de fazer o serviço que você está sendo pago para fazer. Eu quero chegar em dezembro com a consciência tranquila de que lutei bravamente pelos interesses de cada cidadão divinopolitano. Na legislatura passada, uma lei de autoria do nobre e ilustre colega Edson Souza autorizou o Poder Executivo a doar, mais 2 minutos, senhor presidente. Concedo mais 2 minutos, vereadora. 10 cadeiras de roda motorizadas a cada ano a pessoas portadoras de deficiência física. A lei foi cumprida no último ano do governo Demétrio e depois disso foi engavetada e esquecida. O atual prefeito ignorou a legislação, não se incomodou com as nossas cobranças nesse plenário e muitos divinopolitanos que não têm condição de adquirir a cadeira estão prejudicados. O que mais me causa indignação é que esse prefeito, por ocasião da votação do projeto, era vereador nessa casa, membro da Comissão de Justiça, e deu parecer favorável à proposta, solicitando inclusive urgência na sua tramitação. É difícil compreender que agora, na condição de prefeito, quando a decisão depende só dele, o prefeito ignora uma lei que foi aprovada com seu voto favorável. Não são poucos os divinopolitanos, minha gente, que seriam beneficiados se a lei estivesse sendo cumprida. Já afirmei nesse plenário que esse prefeito tem dificuldade em cumprir leis e sempre dá esse péssimo exemplo ao nosso cidadão. É a impunidade, minha gente, impunidade que causa estragos à vida de todos nós. O prefeito desrespeita a lei num claro ato de desobediência civil e nada lhe acontece. Cansei de cobrar nesse plenário o cumprimento dessa lei e protocolei no Ministério Público, em agosto de 2010, uma representação pedindo à promotoria que obrigasse o prefeito a cumprir a legislação. Infelizmente, nada aconteceu até agora. É mais uma vez a impunidade, meus amigos. Aproveito mais uma vez para cumprimentar o colega Edson Souza pela brilhante iniciativa, porque ele sei que ele está comigo. E mais, vai por aí, mais outras coisas como o IPTU e outros. Obrigada, senhor presidente, pela cessão da palavra. Boa tarde a todos. Nós agradecemos a vereadora doutora Heloísa Serri pelo seu pronunciamento e passamos a palavra ao último vereador inscrito, vereador Beto Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam nessa tarde, gostaria de cumprimentar o tribuno Jairo, que traz sempre temas ambientais importantes. E como já foi mencionado por os vereadores anteriores, que mencionaram, quero realmente parabenizar pela iniciativa de estar sempre defendendo as questões ambientais relacionadas à nossa cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, eu trago nessa tarde, senhor presidente, 2 temas importantes dentre as nossas ações parlamentares, como sempre tenho utilizado essa tribuna livre, essa tribuna no sentido de estar sempre fazendo a prestação de conta do meu mandato parlamentar, porque entendo eu que cabe a nós, parlamentares, estarmos utilizando essa tribuna para que possamos mostrar o que realmente nós estamos buscando em prol da nossa população divinopolitana. Quero, senhor presidente, dizer que estarei falando a respeito de 2 temas sobre as varas da Justiça do Trabalho, mais uma situação em que estive em Brasília, estive numa luta árdua, continuo nessa luta árdua para que a gente possa ter a implantação de mais uma vara da Justiça do Trabalho, mas eu vou trazer daqui a pouco o que realmente
nos deixa muito triste a respeito desse fato das varas da Justiça do Trabalho, criação de mais uma em Divinópolis. Quero também, senhor presidente, falar de outro assunto, que também foi uma bandeira do nosso parlamento, nossa ação parlamentar nessa casa, desde o início do mandato, quando nós trouxemos de Aparecida, e está aqui o nosso professor de Educação Física, professor Bochecha, Bruno, que sabe da importância das academias de ginástica ao ar livre, um programa Academia na Praça, e nós abraçamos essa bandeira, trouxemos essa iniciativa de São Paulo, foi implantada a primeira no bairro Danilo Passo, que tem resgatado vidas. Fizemos o pleito junto ao nosso deputado Fabiano Tolentino, e ele, através da emenda parlamentar, destinou mais 5 academias para a nossa Divinópolis, e, portanto, chegou ontem os equipamentos da academia que será implantada em Ermida, lá na praça, onde nós conseguimos a reforma daquela praça, que estava abandonada por vários e vários anos, e agora a academia será implantada, professor Bruno. Já nessa semana, ontem nós estivemos lá recebendo os equipamentos, como também os equipamentos da comunidade Buritis, já estão também para serem implantados, como também a academia próximo ao Teatro Gravatar, ali na rua Pitangui, e lá na Praça da Bíblia, como também já foi implantada lá no bairro Interlagos, no bairro Nações, a academia de ginástica, que traz vida, e a gente sabe que esporte é vida, e portanto, para nossa alegria, daqui a pouco então falarei sobre essa conquista da academia de ginástica, para toda a nossa Divinópolis, que é um programa que com certeza todas as praças divinopolitanas vão estar recebendo esses equipamentos, mas me orgulho muito grande de ter recebido esses equipamentos ontem, lá em Ermida, academia de ginástica, que será implantada através da administração regional, na praça que foi reestruturada, revitalizada pelo nosso prefeito Vladimir. Senhor presidente, então, antes de entrar nessas ações, eu fui citado por várias vezes aqui nessa tribuna, e eu tenho tranquilidade em tudo que vou pronunciar, porque uma das coisas que eu busco antes de deliberar qualquer situação, senhor presidente, é estar me informando. A informação, o homem bem informado, ele não é capaz de ser passado para trás. Em relação, e aqui não sou líder do governo, Vossa Excelência Edmar Rodrigues, que é o líder do governo nessa casa, mas foi instigado e citado, no que diz respeito à questão da secretaria, e não é a secretaria, é a Secretaria Adjunta Antidrogas. Inclusive, o projeto de lei da criação dessa secretaria passou por esse plenário e foi aprovado nessa casa. E todos os vereadores aprovaram, pois era uma bela iniciativa nós estarmos avançando em que uma secretaria específica para uma situação que está mais preocupante no nosso meio, que as drogas. Evidentemente, por ser uma secretaria nova, ela talvez ainda não conseguiu ter a produção necessária, pastor Paulo, para que pudesse estar atendendo a contento, e aí às vezes nem é vista de certas formas por algumas pessoas. Mas ressaltando mais uma vez que foi criada através de um projeto de lei aprovado nessa casa, e que esteve à frente o Adriano Siqueira, e essa Secretaria de Adjunta Antidrogas, ela é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem à frente o Paulo dos Prazeres. Então, eu estou fazendo esses esclarecimentos, até porque todos os investimentos, eu participei, inclusive, de assinatura de convênios com a Casa Maria de Nazaré, com a Comunidade Sacramento de Amor, com a Comunidade Servos da Cruz, como outras comunidades, através, inclusive, do Conselho Municipal Antidrogas, que tem o Rui Campos à frente, e tudo desenvolvido através dessas políticas públicas, que, sem dúvida, foi uma inovação no nosso município. Pela primeira vez, nós realmente temos uma secretaria adjunta à disposição de buscar políticas públicas no combate à droga. Então, eu fiz esse esclarecimento, e aí, evidentemente, cabe aos senhores vereadores, que é prerrogativa de todos nós, quando pairarem alguma dúvida, que ele busque
as informações necessárias através de um requerimento, porque aí sim ele possa elucidar e não ficar nos instigando, porque ele tem prerrogativa. Qualquer um vereador pode solicitar as informações junto a qualquer secretaria do Executivo. E em relação à questão da audiência pública, senhor presidente, que ontem nós adiamos, não cancelamos, adiamos por uma série de questões. Primeiro, senhor presidente, eu assumi interinamente a presidência dessa Comissão de Fiscalização Orçamentária, substituindo o vereador Milton Donizete, que então foi ele que solicitou essa audiência pública. E quando da solicitação dessa audiência pública, houve, no nosso entendimento, que aí com uma orientação jurídica, de vários vícios em relação à convocação para audiência pública, que inclusive está no requerimento, assinado por mim e pelo vereador Robson Zé Milton, o requerimento 115, que é público. Qualquer um cidadão está apto a ver. E nós temos aqui, nós consideramos 5 situações que podem viciar a audiência pública. E cabe a nós, senhor presidente, termos muita precaução nas atitudes nossas. Porque, na verdade, se agirmos pela razão, estamos agindo correto, mas não pela emoção. E como estou interinamente à frente dessa comissão, e diante dessa discussão que, ora, nós tivemos, e aqui estão várias as considerações, nós entendemos, por precaução, adiar esta audiência, que, como eu disse, nós estaremos brevemente solicitando um novo dia para que nós possamos realizar essa audiência pública. Nós, de forma nenhuma, senhor presidente, buscamos protelar ou acobertar qualquer situação de que possa trazer alguma discrepância para a sociedade divinópolitana. E isso eu tenho convicção, porque eu sempre digo nessa casa, eu sou a favor do que é correto e contra o que é errado. E isso indiferente de cor partidária, que às vezes eu pago um preço muito alto por ter essa minha posição de justo. Sou a favor do que é certo e contra o que é errado. E a gente, senhor presidente, às vezes paga um preço muito alto por isso. Diferente de cor partidária. Às vezes não somos interpretados nem pela situação e nem pela oposição, pelos nossos posicionamentos, que às vezes querem que a gente vá num caminho por interesse, e eu não vou. Não vou vender a minha alma. Então essa atitude, quero deixar bem claro aqui, gravado nos anais dessa casa, que foi tão somente com muita sustentação, senhor presidente, é que nós resolvemos adiar essa audiência pública. Mas, senhor presidente, esclarecido esses fatos, vamos agora, porque meu tempo já está se esgotando, mais 2 minutos já peço antecipadamente, senhor presidente. Concedo mais 2 minutos, vereador. Que é a questão da justiça do trabalho, as varas que nós vem lutando. Fui a Brasília, tivemos reunião com o nosso deputado Jaime Martins, com o nosso deputado Domingos Sávio, aonde nós, naquela ocasião, buscávamos a implantação de mais uma vara da Justiça do Trabalho, pois que lá tramitava um projeto de lei com a criação de 21 novas varas de Justiça do Trabalho no estado de Minas Gerais, e Divinópolis teve o seu nome retirado da ocasião, e nós batalhamos e infelizmente não conseguimos que Divinópolis fosse contemplado. E aí o absurdo, senhor presidente, Formiga foi contemplada com uma vara naquele projeto e uma outra vara deslocada para Formiga. E agora mais uma situação que nos deixa indignados. Criaram mais um posto avançado na cidade de Piuí, que fazia parte de Formiga. E retiraram de Formiga 1, 2, 3, 4, 5, 6 cidades. Formiga hoje com 4 varas de Justiça do Trabalho, Divinópolis com 2, e tiraram ainda mais 5 cidades, passando para Piuí. Que absurdo, senhor presidente. E Divinópolis, com um prédio agora que vai ser inaugurado, já com a previsibilidade de 4 varas, não terá nenhuma vara da Justiça do Trabalho. E aqui, senhor presidente, quero dizer que eu tenho batido nessa tecla. Enviei o ofício
a desembargadora, presidente do TRT, Dilcleia Morelli, porque as outras cidades, os outros magistrados estão, senhor presidente, mobilizando, como a cidade de Montes Claros, que no dia 20 de julho agora esteve lá reunido, buscando a implantação de mais varas de justiça do trabalho para aquela cidade de Montes Claros. Então, portanto, me deixo aqui, professor Bruno, indignado com a nossa falta de força política. Muito obrigado, senhor presidente. Na quinta-feira estarei falando, talvez, já da implantação da Academia de Ginástica em Ermida e outros bairros aqui da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. É o que nós falamos essa tarde. Uma boa tarde. Queremos agradecer ao vereador Beto Machado pelo seu pronunciamento e, não tendo mais o vereador inscrito, passando a segunda parte dos trabalhos, eu solicito, secretário, a leitura do primeiro projeto em pauta. Ordem do dia. Projeto de lei número CM 027/2012, da nova redação à emenda do artigo 1º da lei de número 5.813, de 23 de dezembro de 2003, alterada pela lei 6.186, de 28 de junho de 2005, que declara utilidade pública a Associação de Cozinha, Bordado, Artesanato, Comunidade do Quilombo, Acaboarte, Quilombo, com a sede e fórum nesse município. Quórum, votação, maioria simples. Pareceres da Comissão de Justiça e Legislação pela aprovação do projeto, senhor presidente. Em discussão, o projeto de lei de número CM 027/2012. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Edson de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto está aqui na casa desde 4 de maio. E esse projeto, senhor presidente, eu não tenho segurança jurídica para votá-lo. Esse projeto, senhor presidente, ele muda algumas ações que o mais correto nesse projeto, nós tínhamos alertado essa casa, era que fosse tornado sem efeito o projeto regional. O projeto tem uma ementa, tem um título, tem o mesmo CNPJ, faz um arranjo administrativo na Receita Federal, mas o projeto eu não tenho segurança jurídica para votá-lo. Então, senhor presidente, meu voto vai ser contrário, porque quando se torna utilidade pública, poderá no futuro essa entidade ter algum benefício e pode tratar de recurso e dinheiro público. Então, como eu não tenho segurança jurídica para votar o projeto, quero deixar bem claro e adiantar que o meu voto será contrário. Continua a discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereador autor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, fui procurado pela comunidade do Quilombo, onde essa instituição tinha no passado um funcionamento e com o tempo ela teve uma paralisação das atividades. Foi feita uma remodelação do projeto, agregando mais prestação de serviço da entidade, dessa ONG. Estou aqui com os documentos da Receita Federal, na alteração do nome fantasia, que é o número do CNPJ. A própria Receita Federal dando parecer tudo certo, correto, dentro da legalidade pela juridicidade. Agora, estou vendo, aqui, senhor presidente, não é de agora, já vem muito tempo, alguns vereadores tentando fazer manobra para prejudicar. Eu vou deixar bem claro mais uma vez, que não vai prejudicar nesse vereador, não. Vai prejudicar a comunidade que está tentando fazer um serviço na comunidade, prestação de serviço, onde está abrangindo mais a prestação de serviço em outras áreas. Agora, senhor presidente,
eu vou fazer diferente. Se a legislação me permitir, peço ao vereador Hilde Aguiar, que Palavra, senhor presidente. pede o sobrestamento do projeto, e nós vamos trazer a comunidade e o responsável pela entidade, que são responsáveis. E sim, nós vamos colocar isso em votação, que seja para perder ou que seja para ganhar. Aí eu quero ver a colocação de cada edil na fala junto à comunidade. Porque esse projeto já está aqui há muito tempo, não tem um parecer do vereador falando por quê da legalidade. Se a casa deu a comissão pela legalidade do projeto, se os nossos profissionais da área jurídica reconhecer o projeto pela constitucionalidade, pela legalidade, unicidade, eu estou assegurado desse projeto. E tivemos vários pedidos de sobrestamento, de vista desse projeto, para apreciação do projeto. Então, quando entra nesse projeto que é do Rodson, aí vai aquela máquina de um grupo tentar prejudicar. Então, eu peço ao vereador Hilde Aguiar que faça dessa forma, que não deixe, que não trazer a comunidade e que ganhe ou que perca em votação numa próxima oportunidade para mostrar. Eu peço a Vossa Excelência, então, se puder essa prerrogativa tiver, que peça por pedido, então, nós vamos pedir à comunidade que venha à Câmara e assim, na frente da comunidade, os vereadores coloquem seu pronunciamento. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Hilton Aguiar. A pedido do vereador Rodson, Zé Milton, eu gostaria de pedir de até 30 dias de sobrestamento para que a comunidade compareça, então, em plenário. A pedido do vereador. Pedido do vereador Hilton Aguiar, um sobrestamento de até 30 dias. Vereador Hilton, até 30 dias. Aqueles que forem favoráveis... Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Edson de Souza. Senhor presidente, eu vou votar o pedido de sobrestamento. O vereador Rodson, ele declara um sujeito oculto. Quando ele fala que tem vereadores tentando prejudicar ele, eu não sei. E quero deixar bem claro, vereador Rodson, que você pode trazer a comunidade do Quilombo aqui, meu voto vai ser contrário. Eu, por exemplo, você pode pôr 200, 400, 500, 800 pessoas, pode vir 15, pode vir ninguém. Eu não vou sofrer pressão na minha consciência, não. Eu não estou votando nesse projeto que Vossa Excelência é autor dele, não. Eu estou votando é porque ementa, é um artigo, CNPJ e outro artigo, não tem segurança jurídica. Agora, é até bom que você traga mesmo, e aqui, que eu já quero declarar meu voto. Digo que você traz uns 10 ônibus, que o meu voto será contrário disso, senhor presidente. Uma coisa que eu não tenho medo é de homem bravo e de pressão popular. Aqueles que forem favoráveis ao pedido de sobrestamento do vereador Hilton de Aguiar, permaneçam como estão. Os contrários querem se manifestar. Fica aprovado o pedido de sobrestamento ao projeto de número CM 027/2012 por 30 dias. Não havendo, solicito ao secretário a leitura do próximo projeto em pauta. Senhor presidente, a secretaria informa que não tem mais projeto para serem apreciados e votados na tarde de hoje. Não havendo mais nenhum projeto a ser apreciado, nós passamos à terceira parte dos trabalhos e gostaríamos de nomear uma comissão do CM 009/2012, uma comissão especial para analisar as prestações de conta, balancetes de receitas e despesas das entidades declaradas de utilidade pública para o município. Vereador Antônio Paduano, vereador Roberto Pedro Bento, vereador Beto Machado, servidoras Valéria Maria Gomes, Silmar de Figueiredo. Também gostaria de informar os colegas vereadores, comunica a Vossa Excelência a realização pela Escola Legislativo Dr. Deusdete Afonso Carrilho, da Câmara Municipal de Divinópolis, de um curso de linguagem brasileira de sinais. Carga horária do curso é de 30 horas, aula na primeira turma, cujas aulas se iniciarão no dia 8 de agosto de 2012, se encerrarão no dia 10 de outubro de 2012, ocasião em que serão realizadas nas quartas-feiras compreendidas do período das 15 às 18 horas. Havendo também outra turma com a mesma carga horária, se inicia em 17 de outubro de 2012 e se encerrará em 12 de dezembro de 2012. Servidor diretor da Escola Legislativo, Dr. Deusdete Afonso Carrilho, Tiago Isaac. Essas são as informações. Não tendo nada a se tratar, nós agradecemos a Deus, aos colegas por ter o trabalho desta tarde e boa tarde a todos.